Então vamos nessa começar o conteúdo de hoje. Hoje nós vamos entender mais sobre a linha do tempo e nós vamos conectar como a gente consegue fazer uma conexão, né, desses eventos de passado, presente e futuro, identificando os bloqueios emocionais que nos impedem de avançar na direção de futuro que a gente quer e inclusive espirituais, porque afinal de contas, dentro dessa jornada tem muitos dos momentos da nossa jornada na linha do tempo, a gente infringe algumas leis espirituais e esse movimento de infringir essas leis espirituais, ela acaba travando o nosso ser nessa linha do tempo, né? A gente fica com essa parte a ser resolvida, vamos dizer assim, né? Então, é, a gente entender melhor a linha do tempo, como funciona essa dinâmica do tempo, ela com certeza vai contribuir bastante para que a gente possa expandir a nossa visão, né, sobre esses bloqueios emocionais e espirituais, tá bom? Então vamos lá. Importante a gente trazer, vou trazer a visão para vocês aqui de que, na verdade, o nosso ser ele está todo aprisionado, né? É como se fosse um emaranhado mesmo de informações que, à medida que a gente vai transitando pela linha do tempo, ou seja, à medida que a gente vai, de certa forma, passando pela experiência, essas informações elas vão se interconectando, cruzando e uma vai interferindo na outra. E esse movimento de passar pela linha do tempo é onde a gente vai adquirindo as nossas. Com as experiências que nós vamos tendo, nós vamos adquirindo os nossos aprendizados, a nossa consciência como alma, como espírito, né? Vamos dizer assim. Então, a gente entra aqui na terceira dimensão, vamos dizer assim, a gente entra para a jornada. Nós todos temos um prazo aqui dentro dessa jornada e nós ficamos aprisionados nesses ciclos, vamos dizer assim, do tempo, né? Onde esses ciclos, eles, inclusive, né? Alguns deles, inclusive, se repetem até que a gente consiga extrair daquele movimento as informações que a gente precisa. Então, a nossa transição pela linha do tempo aqui nessa jornada é como se fosse uma busca por informações, uma busca por uma elevação da frequência e da consciência da nossa alma. Toda vez que a gente se aprisiona em uma situação e a gente passa por aquela situação de novo, de novo e de novo, de novo, e a gente não adquire a informação que precisa, ela precisa ficar se repetindo, né? Por isso eu trouxe até essa imagem de um ser, né, com vários rostos e a linha do tempo ali, como se fosse um relógio ali aprisionando a gente nesses ciclos repetitivos, né? Porque se o objetivo da experiência é nós adquirirmos conhecimento, a gente elevar, evoluir, avançar, toda vez que eu passo pela mesma experiência e eu não avanço, eu não adquiro conhecimento, ela precisa se repetir, porque o objetivo dela estar acontecendo é o meu aprendizado, é o meu crescimento. Se eu não cresço, se eu não evoluo, infelizmente ela precisa acontecer novamente. E aí nós temos ciclos de repetição de relacionamentos tóxicos, de traições, de situações onde eu enfrento situações onde minha autoestima ela fica baixa, né? Eu baixo a autoestima. Então, são situações que, na verdade, estão se repetindo para o meu aprendizado. Então, nós estamos aprisionados nessa linha do tempo e nessa linha de repetições, né? Onde nós temos um prazo para adquirir os aprendizados. Eu falo, gente, é tão lindo quando a gente começa a entender que é como se fosse um jogo mesmo, né? E nós temos um tempo para ganhar esse jogo. E tem quem desiste desse jogo no meio do caminho, tem quem cansa desse jogo, que é um jogo cansativo pra caramba. Porque até a gente começar a entender como lidar, como movimentar, né, nesse jogo, realmente a nossa alma é desafiada. Mas é uma jornada muito linda para nós, buscadores, né, aqueles que estão em busca de compreensão. Sei que muitas das pessoas que se conectam conosco no projeto, de certa forma, estão nas suas jornadas de buscas por compreensão, resposta, expansão, autoconhecimento e muito mais. Então, depois que a gente vai desvendando algumas coisas, vai ficando mais fácil. E o objetivo da nossa mentoria de hoje é justamente desvendar mais um ponto, quebrar essa ideia da questão do tempo, né? Então, o objetivo principal do conteúdo de hoje é expandir a nossa visão sobre a linha do tempo, tá? Então, vamos lá.
Primeiro ponto, para quem às vezes está chegando, quem já é de casa já conhece um pouquinho sobre isso, mas vou trazer porque é um conteúdo importante para a gente relembrar, tá? É importante a gente entender que existem várias camadas, várias dimensões que a gente fala, e que nós estamos aprisionados, de certa forma, na terceira dimensão, né? A terceira dimensão, ela é uma dimensão densa da matéria e ela tem uma faixa de frequência que nos aprisiona aqui. Se eu e você estamos aqui na terceira dimensão, é porque nós vibramos na mesma frequência. Então, nós, de certa forma, fomos, né, inseridos nessa dimensão. E o objetivo, de certa forma, desse jogo é a gente elevar a nossa frequência a ponto de, quando a experiência terminar, nós termos frequência suficiente para adentrar nas dimensões mais elevadas. Alguns falam que é para entrar no céu, né? Às vezes a gente chama as dimensões de 1D e 2D os umbrais, né? Que são as dimensões mais baixas. E a 4D, 5D, 6D, nós já estamos falando de dimensões mais altas de frequência e consciência, que a gente conhece, né, na maioria das religiões, principalmente como o céu. Então, tá todo mundo aqui querendo ir para o céu. Ninguém quer ir para o inferno. Então, a gente assim espera, né? Então, assim, no geral, nós estamos o tempo todo preocupados com nossos comportamentos, né? E, de certa forma, vigiando as nossas energias e as frequências, porque a gente quer sair dessa experiência e, se possível, nem voltar, né? Mas, porém, todavia, entretanto, se eu não atingir uma frequência mínima aqui, né? Eu vou acabar retornando para essa dimensão de 3D para voltar para os aprendizados, porque existe aprendizados que a gente tem que ter aqui relacionados com o amor incondicional, né? Que vai proporcionar uma elevação de frequência para que eu possa adentrar. Então, não é que tem alguém lá em cima selecionando a minha entrada. Você vai entrar, você não vai entrar, você não vai... É a minha frequência que define se eu vou conseguir efetivamente adentrar nessas dimensões ou não. Então, o objetivo maior da jogada do jogo aqui na Terra é vencer a matéria, né? Vencer a densidade, tá? É, então, nós avançamos, né, elevamos a nossa frequência aqui para conseguir elevar também a nossa consciência. E um ponto que é muito interessante é que o fato de nós estarmos vivendo na terceira dimensão não significa que nós não podemos acessar com a nossa mente a 4D, a 5D e a 6D, tá? Até a 7D, porque eu sei que tem pessoas que estão comigo e eu também já tive essa oportunidade de acessar ainda dimensões mais elevadas. Mas o que a gente fica bem confortável, que dá para fazer de forma confortável até 6D tranquilamente com a nossa mente, né? A gente consegue, através do nosso centro de conexão, centro do sentir, fazer conexão com essas dimensões mais elevadas. E quando a gente vai visitando essas dimensões mais elevadas, a gente vai entendendo melhor a linha do tempo. Por isso eu quis trazer esse conteúdo, porque eu sei que tem muitas pessoas que não estão tão dentro do projeto, né? Ou não estão se formando, ou não estão nos membros e talvez não tenha essa visão tão ampla. E para quem está com a gente já na jornada, para relembrar e até ampliar um pouquinho mais, que até a minha ampliou um pouquinho aqui hoje. Então, olha que interessante. Quando a gente começa a subir a nossa consciência para as dimensões mais elevadas, a linha do tempo é como se a gente estivesse dando um zoom out. É como, imagina que nós estamos mergulhado e que o tempo dobrou. Para a gente estar aqui agora, o tempo dobrou, porque nós somos matérias e nós caímos na densidade desse tempo, né? Eu vou trazer, vou tirar uma folha aqui para entender, para vocês entenderem o que acontece, né? Normalmente na matéria, né? O tempo, ele é linear na quinta, ele na verdade ele é espiral, a gente vai falar mais sobre isso, mas em um determinado momento, até a quinta dimensão, a gente consegue acessar a linha do tempo linear. Daí eu vou explicar um pouquinho mais depois do espiral, tá? O que que acontece quando a gente cai na matéria? A gente dobra essa linha do tempo, né? É como se a gente estivesse dentro de algo que é linear, só que como a gente está dentro, a gente não consegue enxergar. Então eu tenho a falsa sensação que tem antes e depois e que eles estão separados. Mas na verdade, quando eu elevo o meu ser e volto para a quinta dimensão, essa linha do tempo fica linear e eu ganho acesso para os dois lados, tá? Então eu consigo transitar com a minha consciência para qualquer um dos lados, tanto para o passado quanto para o futuro.
E aqui é quando a gente chega no nível de quinta dimensão, tá? Quando a gente vai dando um zoom ainda mais, a gente, vamos dizer, a gente vai saindo um pouco mais ainda, vai mais longe, né, com a nossa consciência, que seria acessar as dimensões ainda mais elevadas, e acessamos a sexta, a 6D, nós vamos tomando consciência que o tempo nem linear é, e, na verdade, o tempo ele é espiral. E aí eu vou trazer algumas imagens que vai deixar vocês compreenderem um pouco mais sobre o que nós estamos falando aqui, tá? E aí eu vou trazer algumas coisinhas para vocês relacionarem, tá? Por que que normalmente quem tem conexão a 4D são as religiões espíritas da Terra, tá, pessoal? Normalmente, então, Umbanda, a parte do Kardec, todas as religiões que, de certa forma, fazem a parte de incorporação. Por quê? São energias que estão tão próximas da terceira, tanto a segunda como a quarta interferem muito na terceira. A segunda a gente chama de obsessores, porque elas estão abaixo, são espíritos com menos consciência, né? Energias com menos consciência. E as energias de quarta dimensão, de 4D, elas são energias já com uma consciência acima da nossa, tá? Mas também estão nos seus processos evolutivos, ainda assim muito próximo da nossa, embora acima muito próximo. E tem um movimento que é feito na quarta, que vocês, muitas pessoas conhecem, que é das adivinhações de futuro, né? As cartomantes, as adivinhações do que vai vir. Por que que consegue fazer isso? Porque a quarta já está numa linha de tempo que começa a transitar para o linear, então já tem um certo acesso ao antes e o depois, né? Vamos dizer assim. Então, de certa forma, acaba tendo uma visão maior da linha do tempo do que nós temos na terceira dimensão. Porém, todavia, entretanto, é importante lembrar que linha de tempo de futuro não está definida, né? Só está definida a linha de tempo de passado. Então, qualquer projeção de linha de tempo de futuro é uma possibilidade, porque lá na frente, à frente de nós temos infinitas possibilidades. Esse foi o assunto da última, da aula exclusiva dos membros, na verdade, desse mês. Então, à frente, nós temos infinitas possibilidades. E ela vai depender do que foi vivido e do que está sendo vivido. E a gente, inclusive mexendo no passado, altera esse movimento, né, para o futuro. É, mas, enfim, não é algo que já está setado, né? É algo que a gente vai, à medida que a gente movimenta aqui, e inclusive à medida que a gente volta para o passado e mexe no passado, uma nova linha de tempo de futuro se constrói. A cada movimento que eu faço de ajuste na minha linha do tempo do passado, eu mexo na minha frequência. Quando eu mexo na minha frequência, eu começo a criação de uma nova realidade que vai definir a direção que eu vou seguir dali para frente, tá? Então, isso é muito legal essa compreensão, e quando a gente começa a entender os movimentos necessários que a gente precisa fazer para esses ajustes, né, de rota, vamos dizer assim, tá? Então é isso. E a 5D e a 6D a gente começa a ir para fora. Imagina que você está subindo e você agora consegue ver a linha do tempo diferente. Você vai conseguir ver a linha do tempo espiral, né? Então, essa imagem ela traz uma representação bem, eu acho que é das melhores representações para a linha do tempo. A vida acontece em movimentos circulares, a evolução acontece em movimentos circulares, e a gente vai falar um pouco mais sobre esses movimentos circulares também, que é os movimentos que derivam, né, que faz a derivação aí das geometrias sagradas. Então, nós vamos conectar tudo hoje, linha do tempo, geometria sagrada, e entender por que as geometrias sagradas nos dão acesso a essa linha do tempo, vamos dizer assim. Então, aqui, vamos dizer que nós somos, sei lá, um animalzinho aqui no meio dessa estrutura, né? Quando eu estou dentro dessa linha do tempo, dessa forma, ali dentro daquela floresta, o máximo que eu consigo ver é o que está ao meu redor, o que acabou de acontecer e o que está logo atrás de mim, né? Vamos dizer, um pouquinho na frente e um pouquinho atrás. Mas eu não consigo ter uma visão que ela é linear, né? Olha só, tá vendo? Dependendo da distância que eu tô, aqui eu coloquei uma imagem que nós estamos, vamos dizer, aqui em 6D e 7D, tá? Então, a gente tá vendo a linha do tempo realmente no espiral completo, né? Mas dependendo da distância que eu estou, eu consigo visualizar uma parte dessa linha do tempo. Então, quando a gente vai para 5D, a gente, na verdade, consegue ver ela linear. É como se eu tivesse subido só um pouquinho. Então, eu olho e eu vejo um platô.
eu não vejo, né? Eu ainda não consigo acessar esse espiral todo. Mas quanto mais distante eu for, quanto mais a minha consciência elevar para as dimensões mais elevadas, mais eu consigo acessar a linha do tempo, inclusive essas que estão aqui atrás, ó, aqui no final. Tanto teve uma experiência que nós elevamos tanto, tanto a frequência, a gente foi para dimensões tão elevadas que eu e outras almas que a gente considera almas antigas, né? Nós visitamos linhas de tempo de época lá de 3.000 antes de Cristo, 12.000 antes de Cristo, porque realmente a gente consegue, entrou, né, numa dimensão que dava acesso a acontecimentos lá de trás, bem profundo. E a vida ela vai acontecendo em ciclos, né? Nós todos vivemos nesses ciclos que se repetem. E o movimento de espiral, ele traz exatamente essa questão da renovação constante, né? Do ciclo que acontece de vida e morte mesmo, né? Nasce, vive e morre, nasce, vive e morre. Então nós temos aí um começo, meio e fim, começo, meio e fim, começo, meio e fim. O espiral ele traz exatamente essa ideia: começo, meio e fim, começo, meio e fim. Então ele termina e começa, termina e começa. E assim a gente vai vivendo eternamente, né, numa espiral sem fim. Aí agora, no conteúdo de hoje, eu vou explicar um pouquinho até da nossa jornada como alma antes dessa experiência aqui, com esse avatar, né? Que nós estamos com um avatar agora, vivendo a experiência nesse momento aqui. Mas existem, né, outras experiências que a gente já viveu que está dentro desse movimento espiral da linha do tempo, né? E quando a gente fala do espiral, vamos dizer assim, é difícil a gente falar desse movimento circular sem falar do Fibonacci, que é essa sequência, né, de Fibonacci, que representa o padrão divino da criação, né? Toda a criação ela é feita em movimentos circulares. E esses movimentos espirais, vamos dizer assim, é como se ela fosse, ela guardasse o segredo divino dentro desse movimento, né? Tem um segredo divino que, inclusive, toda a natureza, de certa forma, acaba sendo registrada por essa marca divina que é essa marca dos movimentos circulares, né, representado aí pelo Fibonacci. Então, na espiritualidade, a espiral pode ter vários significados dependendo da tradição e da cultura. É, o, a, no caso, ela pode ter a representação do ciclo da vida. A espiral simboliza o ciclo eterno da vida, da morte e do renascimento, né, que está acontecendo constantemente, não só na morte efetiva do nosso corpo, mas constantemente as nossas células estão morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo. E multiplicação celular que segue esse padrão do Fibonacci, né? Então, nós estamos constantemente nesse ciclo de renovação que está acontecendo a cada momento, né? Nós temos também a representação da evolução com o espiral. A espiral representa a evolução do universo e de todas as formas da vida. Então, a evolução do ser como um todo, né? Ele acaba passando por ciclos que vão se renovando e vão acontecendo a elevação dos seres e de toda a evolução do universo como um todo. Ele também tem a representação da criação. A espiral simboliza a criação da vida e a expansão do mundo, porque tudo, né, é a representação, a criação divina, o padrão divino de criação é em espiral. A gente vai falar sobre isso na hora que eu mostrar ali a questão do Fibonacci. Ela representa uma jornada espiritual. A espiral de Fibonacci pode ter um significado espiritual relacionado com o crescimento, expansão e autodescoberta. Esse autoconhecimento sem fim, né? Que a gente fala que parece que entra num túnel e sempre tem mais uma camada, sempre tem mais uma camada. Eu até brinco às vezes em alguns posts do Instagram, né? Falando sobre será que vai continuar atualizando que nem iPhone, não vai parar nunca mais, né? Porque sempre tem mais uma camada, né? Parece que a gente vai encerra um ciclo, dá um tempo, a gente começa outro, ciclos de aprendizados, ciclos de autoconhecimento, né? Então, tem também essa representação. Dentro da representação de alma e espírito, a espiral pode representar equilíbrio e ordem inseridos numa permanente mudança, movimentos de energia e consciência, né? Então, esse movimento repetitivo também é, da nossa consciência, porque a gente vem de uma consciência, passa por situações, eleva essa consciência, passa por situações, eleva essa consciência, né? Então,
vai fazendo esse movimento contínuo. Renovação, a espiral de Fibonacci pode simbolizar a jornada sem fim de autodescoberta e realização, né? Sobre isso. Por que que a gente fala que é sem fim? E acaba, às vezes, as pessoas pensam, nossa, que eu mesmo já tive essa sensação, né? Parece que não vai acabar nunca, mas de certa forma, se a gente chega no fim, a gente para a evolução, concorda? Então, não chegar no fim acaba sendo algo positivo, ou seja, a sua consciência ela vai estar, se você permitir, ela vai estar sempre aberta para algo a mais. Então, se a minha consciência conseguiu expandir até aqui, se eu entender que não vai ter fim e que pode, né, ainda pode ter mais e eu me abrir para esse novo que vai vir, eu, eu me abro para essa autodescoberta e realização sem fim mesmo. Porque à medida que a minha mente for capaz de expandir para compreender além do que eu compreendi até aqui, eu não paro de ampliar a visão e compreensão. E vem sendo muito assim para mim aqui. À medida que a minha mente vai expandindo e ela vai se adaptando com aquilo que eu acabei de descobrir, de entender e de conhecer, eu começo um processo de uma nova expansão. Tem acontecido muito aqui comigo. E à medida que eu vou realmente permitindo que a minha mente abra a possibilidade de existir mais do que ela concebeu até aqui, né? Isso foi muito a minha jornada de crescimento aqui, porque para você conceber a possibilidade de você conectar com quinta, com sexta dimensão, com seres intergalácticos, com seres arcangélicos, a sua mente precisa expandir. A única mente que vai conseguir fazer isso é aquela que acredita que isso é possível, que permite isso ser possível. Eu falo tanto, às vezes eu trago algumas respostas ali no meu Instagram, as pessoas falam, não, isso não é possível, imagina, você tá. Falei, é para você que não acredita, isso nunca vai ser possível. Então, por quê? Se a sua mente falar para você isso não é real, nem que seja real, para você não vai ser. Mesmo que para mim seja, mesmo que para outros seja, para você não vai ser. Porque a sua mente não permite que você acesse aquele nível de consciência. Então é triste a gente ver muitos seres ainda aprisionados nessa limitação que a própria mente impõe. Mas faz parte do crescimento humano, né? Então a gente respeita o tempo de cada ser de conceber essas possibilidades dentro da tua jornada, vamos dizer assim, tá? Ótimo. Então, ela também tem o significado de renovação, que é o que eu falei, interconexão. Esse padrão é encontrado na natureza, tanto na disposição das sementes de um girassol, como na forma das galáxias espiraladas, né? Olha essa imagem que linda! Esse padrão ele está em tudo. Ele está na natureza, ele está, né, nos caracóis, ele está e ele segue esse padrão realmente da evolução, né? A sequência de Fibonacci ali ela tem medidas que são feitas, né, dentro desse crescimento, e quando a gente pega essas medidas e coloca dentro dos padrões da natureza, ela se encaixa perfeitamente. Então é muito lindo ver esse movimento circular que tudo acontece, como a gente falou, é como se fosse um padrão divino de criação, desde o micro até o macro, né? Então a gente tem desde pequenas até grandes coisas acontecendo com o mesmo padrão. Então acaba sendo, de certa forma, o padrão da nossa criação, tá? E aí eu trago essa referência, porque eu acho que não tem referência melhor do que essa, que aí, né, já conectando aqui com as geometrias sagradas, que é a representação, é a nossa criação, a minha e a sua, né? Olha, eu agora grávida, né, posso falar, a gente começou aqui de um círculozinho, e essa multiplicação celular, ela começou a ser feita, né? De um óvulo, ele dividiu, se transformou em dois, esses dois multiplicaram. Então, esse movimento circular que vai acontecendo, e ele vai abrindo, né? Porque ele vai ampliando a quantidade de multiplicação, ele é a representação da multiplicação, né, inclusive celular, vamos dizer assim, né, que faz a criação da matéria, que fez a criação do meu corpo, do seu corpo, né, que está fazendo da minha bebê agora. Então, a vida, ela é criada com essa multiplicação, que ela é feita num padrão que a gente chama de Fibonacci, né? Então, é muito lindo ver que
desde o micro até o macro segue os mesmos padrões de criação, tá? E as geometrias sagradas nada mais é do que a representação dessa multiplicação da criação, a representação do padrão divino de criação. Então é muito lindo quando a gente trabalha com as geometrias sagradas e entende, né, um pouco mais, até porque faz parte do conteúdo tanto da formação como dos conteúdos que eu ofereço aqui, essa compreensão do poder dessas geometrias. Eu não sei vocês, mas eu me lembro de muito tempo da minha vida ouvir falar das geometrias sagradas, mas não fazia ideia do que se tratava e como isso poderia beneficiar a minha vida, né? E à medida que eu fui realmente aprofundando, né, para entender, eu fui compreendendo a importância que ela tem nesse plano para nós, né, do nosso desenvolvimento, tá? E olha que legal, aqui, como eu falei, né, a base geométrica sagrada, a base da formação da geometria sagrada, tá? Ela vem cá. Tá, bem? E o cubo de Metatron, que é a geometria que nós usamos para acessar as dimensões mais elevadas aqui, ele vem, ele é a extração exatamente, né, dessa multiplicação, vamos dizer, da geometria sagrada. Então a gente começa lá com um pontinho e aí vai duplicando, duplicando, vai vem pelo ovo da vida, a flor da vida, a semente da vida, né, o ovo da vida, a semente da vida, a flor da vida. A gente vai, chega na árvore da vida, que também tem um conhecimento maravilhoso aqui, que é dentro dessa geometria. Quando a gente chega no fruto da vida e a gente fecha as esferas externas, né, que a gente chama que são as esferas da verdade, o cubo de Metatron se apresenta aqui dentro. E aí a gente faz né, a extração desse cubo, e aí dentro dessa estrutura, que é uma geometria sagrada, é, começa a se viver processos que não são terrenos, que não são realmente da 3D, tá? E um ponto que trouxe, né, da minha compreensão, deixa eu ver só qual que é o próximo slide. Então, esse é o cubo de Metatron, que é a geometria sagrada principal que a gente usa aqui com o método do Reconfigure-se, né? E um ponto que veio aqui de compreensão, que quando eu estou usando uma geometria sagrada, que ela vem de movimentos circulares, então ela veio ali daquela, né, daquele padrão divino de criação, é como se eu entrasse dentro desse movimento e começasse a aprofundar nesses movimentos circulares. Então, esses movimentos circulares, eles estão acontecendo desde que a gente nasceu, porque, como eu falei, o nosso corpo está se renovando o tempo todo. Quando eu entro dentro de uma estrutura que repete esses movimentos circulares, é como se eu adentrasse num funil um espiral, vamos dizer assim, né? Onde eu consigo transitar por esses movimentos circulares. Então, a representação do cubo, de certa forma, que vem, né, do padrão já mais expansivo aí desses movimentos, ele me dá acesso a esses movimentos circulares, e com isso eu consigo transitar pelos momentos da vida onde esse movimento circular foi acontecendo, vamos dizer assim, né? Então, essa é a geometria sagrada, o padrão, né, que segue aí, que está dentro, né, das geometrias que seguem o padrão divino de criação, tá? E aí a gente começa, né? Como eu falei, quando a gente se posiciona, e esse é o grande poder dessa geometria, quando eu entro dentro dessa geometria e eu ativo essa geometria, eu começo uma transição pela linha do tempo. E é muito lindo, eu acredito, essa jornada que eu fiz e que as pessoas que nós, né, que estão agora trabalhando com essa geometria também estão fazendo, que é de movimentar por essas dimensões barra linha de tempo, porque elas estão relacionadas diretamente, né? Ou seja, quanto mais alto eu estou nas dimensões, mais profundo eu consigo acessar esse espiral da linha do tempo. Então, quando a gente começa a fazer essa transição pela linha do tempo e entender como a gente consegue, de certa forma, fazer movimentos nessa linha do tempo em especial no que já foi, né? Justamente para que eu possa ir ajustando os bloqueios emocionais e os bloqueios espirituais. Ou seja, né, se eu entro na linha do tempo espiral, em algum momento lá atrás, seja na minha infância, seja até numa outra vida que eu tive, eu infringi alguma lei espiritual, eu tenho como retornar para aquele momento
e fazer um movimento de ajuste daquela energia que ficou estagnada, daquela parte que ficou aprisionada ali do meu ser, em baixa consciência, vamos dizer assim, né? E isso vai, de certa forma, refletir, reverberar. Então, o que que acontece muito, tanto na terapia multidimensional como nas experiências multidimensionais? A gente entra na geometria, entra no padrão, né, no espiral ali do Fibonacci, porque a geometria vai remeter muito a isso. E aí nós começamos a transitar pela linha do tempo, e para ver onde é, e aí, de acordo com as nossas intenções, a gente vai sendo levado para momentos específicos, tá? E aí a gente vai transitando por essa linha do tempo e de acordo, como eu falei, com a intenção, se eu falo assim, olha, hoje eu estou aprisionada aqui no meu presente, sei lá, numa escassez, me leva onde eu preciso ir para entender mais sobre isso. Eu entro na geometria, eu acesso a linha do tempo e aí eu começo a movimentar pela linha do tempo e acessar momentos dessa linha do tempo que vão me permitir soltar alguma energia que está aprisionada ali, soltar algum bloqueio que tem ali para que eu possa avançar, né? E é óbvio que cada dimensão eu vou ter conexão com consciências que já estão nelas, né? Então a gente pode acessar consciências arcangélicas, consciências estelares, porque quanto mais distante da linha do tempo, quanto mais consegue ver essa linha do tempo como espiral, né, que a gente chama as dimensões mais elevadas, significa que eu tenho mais frequência, eu tenho mais consciência, por isso eu consigo acessar a linha, né, eu consigo acessar essa visão mais ampla, que é como se eu tivesse elevado e agora eu consigo ver de cima o que está acontecendo, não mais mergulhado dentro da densidade. Então, além de fazer o acesso na linha do tempo, a gente faz o acesso em conexão com consciências mais elevadas, que vão nos ajudar a entender por que que a gente se aprisionou e como que a gente faz para se soltar dali, vamos dizer assim, né? Então, são conexões que beneficiam a nossa evolução. É, enquanto se eu tiver aprisionado só na linha do tempo de 3D dobrado, e não fizer movimento nenhum, eu fico praticamente imóvel. Chega um momento do jogo que a gente fica imóvel. A gente não chega um momento do nosso jogo que foi tão, a gente, vamos dizer assim, emaranhou tanto nas configurações erradas e tá tão aprisionado nas energias e na densidade que quase que a gente não consegue mais mudar o que está acontecendo no jogo. Então a gente fica só repetindo aqueles padrões constantes de escassez, de pensamento, de sentimento, criando sempre a mesma realidade e vai ficando insuportável. Por isso que tem algumas almas que chegam a não suportar a ponto de tirar a própria vida. Porque o jogo ele vai ficando cansativo, ele vai ficando desgastante, de novo essa emoção, de novo esse pensamento, de novo eu tô criando essa realidade, de novo. Então vai ficando desgastante, vai ficando um jogo massivo, sem evolução, sem conseguir realmente desenvolver nas direções que a gente deseja, né? E isso, de certa forma, né, vai impedindo o nosso ser de ir além. Agora, se eu entendo que eu não estou aprisionada aqui na terceira dimensão, que eu posso sim fazer conexão com as dimensões mais elevadas, e que dentro dessa conexão eu posso acessando linhas de tempo diversas e ajustando lá atrás o que está me aprisionando hoje, eu consigo fazer movimentos nessa linha do tempo, né? Com suporte de quem já está vendo de fora, que já passou pelas fases que a gente passou, porque se tem consciências que estão acima da nossa, nas dimensões mais elevadas, significa que elas já passaram provavelmente pela fase que nós estamos passando. E você quer, vamos dizer, guia melhor para te direcionar para o que você tem que ajustar do que alguém que já passou pela fase que você está passando, alguém que já entendeu o que você não entendeu ainda, por isso que você está aprisionado e eles não, a consciência deles já estão em outras dimensões. Porque eles já aprenderam a amar, eles já saíram dessa prova, eles estão em outras provas, porque provavelmente tem camadas acima ainda, mas não na mesma que a nossa. Então, abrir esse canal de conexão, e aí é óbvio, a sua mente tem que conceber essa possibilidade, como eu falei, essa realidade não é a mesma para todo mundo, ela só é para aquelas que concebem. Mas uma vez que eu abro esse canal de conexão e eu me permito ser guiado, movido, né, direcionado aí por consciências que já passaram pela fase da terceira, né, com certeza eu acelero o meu processo e aumento as chances de vencer esse jogo
de energias, porque nós estamos aqui, eu brinco que é um jogo, a vida é um jogo de energias, né? Nós estamos aqui para aprender a navegar por essas energias e não capotar, vamos brincar assim, né? Aprender a gerenciar a raiva, aprender a gerenciar o medo, eu não posso eliminar eles porque eles são importantes para minha sobrevivência nesse lugar. Eu preciso das energias positivas e negativas, porém, o fato de não saber lidar com as energias, em especial negativa, muitas vezes me faz fechar o centro do sentir. E isso me impede de avançar no jogo, né? Porque eu perco direção, eu fico sem GPS aqui. Eu fechar o meu centro do sentir é como se eu ficasse sem GPS aqui nesse jogo. E aí dificulta ainda mais, né? Porque toda a conexão nossa com professores espirituais mais elevados, com qualquer suporte que possa vir, né, a ter para me ajudar na minha jornada de evolução, quando eu fecho o centro do sentir, seja tomando medicamento, seja realmente evitando situações, eu estou fazendo um atendimento em que a pessoa ela se fechou no apartamento e falou: Não, eu não quero conexão, não quero relacionamento, não quero conexão, tô me afastando das minhas amizades e tal, vai ficar no apartamento fechado, né? E tá cortando conexões. Eu falei: Olha, vai facilitar o seu jogo, porém, você não vai conseguir passar pelas provas, porque são as conexões que, de certa forma, são os desafios que as conexões vão trazer para você, que vai, de alguma forma, te possibilitar elevar o teu ser, né? Então, existe uma forma da gente fugir das provas, que é a gente realmente se fechar para conexões em geral, vamos dizer assim, né? Mas não é a melhor forma, vamos dizer, porque a gente vai estar impedindo o nosso ser de viver experiências que vão ajudar a gente a elevar a nossa frequência. Então, é uma possibilidade, porém não acredito ser a melhor possibilidade dentro dessa experiência que a gente veio aqui. A gente tem que se permitir conectar, fazer, né, ampliar conexões, e aprender a gerenciar as emoções dentro dessas conexões. Óbvio, selecionando, porque tem pessoas de vários níveis, eu não estou falando que é para a gente ficar também mergulhado ali junto com pessoas de baixa consciência, porque obviamente ela vai puxar a nossa frequência. Então é importante a desconexão. Mas essa imposição, aprender a impor esses limites, aprender a se colocar em conexão com frequências mais elevadas, não simplesmente evitar a conexão, né? Vamos dizer, porque isso vai, de certa forma, ah, facilitar, mas não vai te permitir passar pelas situações que precisa para realmente se tornar alguém melhor, né? Se tornar alguém melhor. Então é importante a gente, enfim, olhar para isso, que eu acho que faz parte da nossa jornada, tá? Essa permissão que a gente se dá de viver os desafios das conexões, porque não é fácil, né? Eu vou falar até mesmo da maternidade. Eu poderia ter passado sem passar pela maternidade. Muitas pessoas escolhem isso. Aí, por um momento, eu quase pensei, porque eu sei que a maternidade ela é uma conexão que vai trazer desafios para o meu ser. Mas ela vai me permitir sair de egoísmo, ela vai me permitir sair, ela vai desenvolver a minha paciência, ela vai desenvolver a minha resiliência para lidar com as minhas emoções. Então, eu poderia ter não passado? Poderia, como muitas pessoas preferem, às vezes, alguma desconexão, ou preferem ficar em relacionamentos que não tão bons a não desconectar e ir em busca de relacionamentos melhores, né, para a evolução também, por medo, por insegurança, porque não está vencendo as coisas que impede de fazer a desconexão, né, que fica mantendo conectado. Mas é sobre isso, é sobre a gente ir desenvolvendo, né? Eu acredito faz parte do nosso processo de evolução, essa conexão e esse movimento dentro da experiência, tá? Perfeito. Então, quando a gente começa a primeira linha, a primeira afastada que a gente dá da linha do tempo, a gente acessa a linha do tempo da nossa vida, né? Primeiro zoom out que a gente dá, a gente acessa a linha do tempo da nossa vida. E aqui a gente trabalha muito com a cura da criança interior, justamente porque a quinta dimensão dá esse acesso perfeito a esse lugar, que a gente chama, né, do tempo da nossa infância. Ela permite essa conexão com a nossa criança interior, ou seja, eu acesso momentos que eu vivi. E lembrando que a sua mente é um programa, você não é a sua mente. Toda configuração que está na sua mente foi feita por você na infância, por essa criancinha que está aí, né? Como eu, como você. Então, você começou essa jornada com esse corpo, que é um veículo que tem um programa que rege esse veículo, né? E muitas das formas, pensamentos, sentimentos foram colocadas em automático para economizar energia.
tá? Então, o seu corpo ele economiza energia para que você possa enfim, gastar essa energia de outras formas. Então, ele faz configurações já que estão pré-definidas, como se são linhas de códigos que elas já acontecem naturalmente, sem que você tenha que pensar, raciocinar e chegar em nenhuma conclusão. Ela já está com a conclusão feita do que é, do que não é, né? Então, eu costumo dizer que até os 7 anos, normalmente a gente faz uma média de 80% do nosso programa, até os 7, né? Que é a base ali da nossa infância. Depois a gente tem mais uns 15% que é configurado aí até os 12. E aí a gente começa depois dos 12 já praticamente configuradinhos, né? E aí a gente só vai mudando de 5 em 5, uma média de 5 em 5% de acordo com as experiências. A não ser que a gente comece um processo de evolução, expansão, compreensão, que aí a gente consegue fazer alterações maiores, né? Eu mesmo dos 33 para cá, eu acelerei, eu tenho certeza que mudei mais do que 5%, porque realmente fui mexendo nas configurações primárias lá de trás, tá? Mas essa é a primeira linha do tempo que a gente acessa, que é a linha do tempo dessa vida, né? Então, se eu vou no espiral da linha do tempo, eu acesso um trecho ali, que é o trecho que eu consigo, né? Que seria dessa experiência que eu estou vivendo aqui, tanto para trás, como também consigo projetar o meu ser para encontrar com o meu eu do futuro, que a gente faz muito isso nos processos de visualização, manifestação. A gente vai lá e se coloca no lugar, né? Se posiciona no lugar onde esse eu do futuro está. E aí ali a gente sente o que ele está sentindo, a gente vê o que ele está vendo, e aí a gente acaba, de certa forma, conectando o nosso ser de agora com essa linha de tempo do futuro. Isso amplia a chance da gente ir para aquela direção, tá? Lembrando, linha do tempo do futuro, infinitas possibilidades. Não, não é porque eu me projeto em uma linha que eu vou realmente viver naquela linha. Não é porque em uma experiência multidimensional eu encontrei com o eu do futuro que está, né, numa direção que eu vou realmente estar naquele lugar, porque a linha do tempo está em aberto, ela é feita com o passado e o presente. Então, a única forma de mexer nela, mudar ela é mexendo aqui no agora e mexendo na linha do tempo do passado. Por que é importante entender isso? Porque tem algumas, se você setar uma direção para a linha de tempo de futuro e dependendo do que tá na linha do tempo do passado, é impossível você chegar nela, é impossível. Mesmo que você faça, você pode morrer de fazer o que você quiser aqui no presente. Porque se tiver alguma prisão na linha do tempo do passado, de algo que você configurou errado ali atrás, que ela não vai liberar frequência para que você possa chegar nesse lugar, né? Então, olha que lindo entender isso. Vamos dizer que eu estou pensando numa vida de sucesso, que eu tenho prosperidade, que eu tenho abundância e tal. Você tem que ter uma frequência para entrar nesse cenário. E às vezes você pode morrer de tentar ter essa frequência no presente. Se tem alguma coisa do passado que não liberou essa frequência, que travou essa frequência, se você não fizer esse retorno e não soltar esse gatilho que está segurando você em baixa frequência, dificilmente você vai conseguir acessar esse eu do futuro que você almeja, que está dentro dos seus sonhos, da sua mente, né? Porque realmente a sua mente está aprisionada em uma frequência que foi, né, que está sendo emitida por conta de algum acontecimento lá do passado. Então, por isso esses movimentos que a gente faz muito de volta para a linha do tempo do passado e ajustes na linha do tempo do passado, ele vai abrindo, ele vai ampliando o leque das possibilidades da linha do tempo do futuro, né? Não é que garante que eu vou chegar num bom futuro, mas ele aumenta as chances de eu poder escolher por linhas de tempos melhores, vamos dizer assim. Porque muitos de nós, dependendo, até uma certa altura do jogo, nós estamos todos travados já, né? Porque já viveu muitas experiências, já configurou um monte de coisa errado, e aí só voltando e reconfigurando para abrir caminhos novamente, né? Porque senão os caminhos ficam travados e fechados pelas crenças, pelas limitações e as configurações que foram feitas antes, tá? Então, um primeiro movimento que é um dos mais importantes que a gente faz aqui em qualquer processo de cura, de expansão de consciência, é na linha do tempo é, do, da nossa vida, tá? Da linha do tempo da nossa vida. Porém, todavia, entretanto, quando eu entendo que a linha do tempo é espiral e ela vai além ainda do que só essa linha linear que a gente está falando aqui, que era da nossa vida, eu começo a ganhar acesso, inclusive, a situações, a pontos ainda mais aprofundados, vamos dizer, mais enraizados aqui. E aí a gente vai falar sobre a linha do tempo, sobre o nosso DNA, tá? Que é uma das compreensões também muito lindas que eu tive por aqui
que foi dessa a nossa linha o nosso DNA, se você, né, olhar bem para ele, ele também segue esse padrão do espiral, né, que a gente chama, que é o padrão da, desse movimento circular, né, que vai de certa forma se elevando, né, que vai se elevando. Só que o nosso DNA ele não tem uma linha, ele tem duas linhas, né? E por que que ele tem duas linhas, Amanda? E foi a informação que chegou para mim aqui que uma linha do nosso DNA carrega a consciência, as informações, as experiências, as informações, todo o conteúdo da alma. A outra linha do DNA carrega as informações, todas as consciências, as experiências do corpo físico. Olha que interessante. E dentro dessa experiência, eu como alma, eu como corpo físico, eu estou aprisionada, eu estou conectada através de pontes do nosso DNA, um com o outro, ou seja, a minha alma está crucificada dentro desse corpo. Se você fechar as pernas e abrir o braço, você vai ver que você é a cruz. Então você está fixado, você vamos dizer, conectado por essas pontes, né? Nós estamos conectados e não tem como separar, já viu? Não tem como, só se a gente tirar a vida, né? Que não é permitido no jogo. Lembra que essa é uma das coisas que o jogo não permite, é a gente desistir de jogar, porque, né, uma vez que a gente entrou, é, assim, né, eu acredito que faz parte da regra do jogo, para não descer de dimensão, não podemos realmente é, encerrar o jogo antes da hora, né? Quem define a hora de encerrar o jogo são dimensões mais elevadas, não é a gente que define. Então, nós estamos, de certa forma, aprisionados, como se estivesse com uma ponte mesmo, né? Que nem essa questão do DNA que está segurando. Então, cada linha do DNA está carregando dentro de si essas informações, principalmente do corpo físico, né? Vamos dizer assim. Então, essa linha de DNA, uma das linhas vai carregar as informações do corpo físico. O que que significa do corpo físico? Significa que nós estamos carregando as informações dos nossos ancestrais dentro de uma das linhas do DNA, né? Desculpa, pessoal. Então, nós estamos carregando as informações, porque esse veículo que nós estamos usando para transitar na matéria, ele é a conexão de vários outros veículos que já vieram antes, né? Então, os meus bisavós, cada um deu um pouquinho do seu DNA, meus tataravós deram, depois meus bisavós, depois os meus avós, depois os meus pais, e essa união, né? Essa conexão de várias experiências, de várias situações que foram vividas antes de mim, elas estão todas conectadas, e de certa forma elas estão todas sendo carregadas em uma das linhas do DNA, né? Então, ela faz parte de quem eu sou, não tem como eu me libertar disso, né? Então, se eu tive uma ancestral que morreu queimada numa fogueira, essa informação está dentro do meu ser, está dentro do meu programa. Se eu tive um ancestral que morreu, né, que teve um acidente, ou que teve uma situação desafiadora, ou que passou por uma falência, ou que bebia muito, ou que qualquer experiência que foi vivida pelos meus ancestrais, e principalmente aquelas que marcaram os meus ancestrais, seja porque eles não venceram alguma coisa que eles tinham que ter vencido, de alguma forma vai impactar dentro da minha energia, dentro da minha frequência, e vai, de certa forma, interferir na criação da minha realidade, tá? Então, a importância de entender isso para entender que esse corpo, honramos esse corpo que habitamos, né? Porque afinal de contas, eles precisaram passar pelo que eles passaram para que a gente pudesse estar aqui, né? Muitos passaram por guerras, muitos passaram por abusos, por momentos de muita violência, para que hoje a gente pudesse estar aqui expandindo a consciência, né? E ajudando os demais a expandir também. Então, muita honra a toda a experiência deles, mas as experiências deles quando foram traumáticas, de alguma forma reverbera e ainda faz com que a gente vibre de forma errada aqui nesse momento, nesse tempo que nós estamos, tá? Então, é importante entender que eu tenho acesso a isso, eu tenho acesso a essa linha do tempo e eu posso entender mais uma vez que eu me permito navegar por ela, para ir liberando e soltando tudo aquilo que não é meu, principalmente, né? E na outra linha do DNA, nós temos a história da nossa alma, né? Porque
Além, essa matéria veio de outras experiências, mas a energia que habita essa matéria também veio de outras experiências. Então, a minha alma já habitou outros corpos. Então, ela também carrega uma bagagem de informações que a gente chama de outras vidas. Aqui, né? Essa daqui, quando a gente fala da quando a gente fala da ancestralidade, nós relacionamos mais com as constelações, né? Que inclusive acontece na multidimensionalidade e a gente chama de constelação cósmica. Quando a gente fala da parte da alma, nós estamos falando dos registros acásticos, que é onde abre esse portal para entender o que a sua alma já viveu e que também pode estar impactando na sua jornada hoje. Então, olha como a compreensão da linha do tempo e o acesso a essas linhas de tempos mais, que a gente chama espiralada, né? Que é a que vai dar acesso a dos seus ancestrais e a da sua alma, é, pode contribuir muito com a tua jornada, pode realmente transformar a sua realidade, porque se tiver lá atrás uma informação registrada nessa linha, né, do seu DNA, com alguma coisa fractada, com alguma energia negativa, com algo que realmente pode estar, né, de certa forma, te aprisionando ali dentro daquela situação, você, de certa forma, pode acessar esse momento, acessar essa situação e fazer ajustes. Nós fazemos muito isso aqui nas terapias, nas experiências, né? Já peguei casos aqui de a pessoa voltar para vários momentos de uma vida passada, onde ela agiu muito inconsciência, né? Onde ela enganou pessoas, ela roubou, ela matou, e ela volta para aquela consciência e ela simplesmente se permite aprender o que não aprendeu ali, que a gente chama que é quando ela se abre, né, para soltar essas amarras até relacionadas com as leis espirituais mesmo. Toda vez que você interfere na vida de qualquer outro ser, você está infringindo uma lei espiritual que é a lei do livre-arbítrio, a lei da não interferência, né, na vida dos demais. Então, toda interferência, principalmente a interferência negativa, ela gera um karma. Toda interferência gera karma. Toda conexão que você fizer vai gerar karmas, alguns positivos, outros negativos, né? Tem que ser a nossa busca? Gerar karma positivo, porque aí, inclusive, né, essa geração de karma positivo gera elevação de frequência que gera prosperidade. Então, a nossa busca tem que ser sempre, em qualquer conexão, deixar karmas positivos. Mas óbvio que em processo até a gente chegar num nível de consciência mais elevado, tanto como alma como corpo, a gente infringiu muito essas leis, né, espirituais e acabou interferindo de forma negativa, gerando karmas negativos, e isso acaba trazendo é, consequências, né? Então a gente pode voltar, acessar esses momentos, elevar a consciência nesses momentos, aprender, se abrir para os aprendizados e aí realmente se libertar dessa energia estagnada que muitas vezes atrapalha a jornada aqui na nossa realidade atual, tá? Deixa eu voltar aqui. Então é isso, seres de luz. Passando, né? Deixa eu só voltar para trazer mais um pouquinho da visão da linha do tempo aqui para vocês. É, então, como eu falei, aqui dentro dessa estrutura, quando você dá um zoom um pouquinho, né, afasta um pouquinho, a gente vai para a quinta dimensão, a gente consegue acessar uma linha de tempo que tem relação com a vida que nós estamos vivendo agora. E se a gente der um zoom maior um pouquinho, né, a gente consegue avançar. Então, vamos dizer assim, vamos dizer que a minha jornada aqui, eu nasci, estou no meio da minha jornada e estou caminhando para a morte, né, que vai encerrar e começar um novo ciclo que vai começar com a Eloá, que está chegando, né? Que ela vai renovar, ela é a renovação desse ciclo, e aí ela vai entrar na próxima linha da espiral. E aqui a gente vem, ó, a linha dos tataravós, depois as linhas dos bisavós, a linha dos avós, a linha dos pais, e aí entramos na nossa linha de tempo. Eles nascem, vivem e morrem. Então, por isso essa linha, né, de começo, meio e fim, morte e renascimento, começo, meio e fim. E assim está caminhando por essas galáxias afora e dimensões afora, tanto o nosso corpo físico como a nossa alma, né? Vivendo esses movimentos circulares de começo, meio e fim, onde a gente extrai consciência, a gente extrai informações de cada movimento, de cada experiência que nós estamos vivendo, em cada começo, meio e fim que a gente se permite, né, passar, vamos dizer assim. Então,
nós vamos angariando consciência, vamos angariando, elevando frequência e fazendo, né, esse caminho de retorno para casa, vamos dizer assim, né? Acredito que esse retorno acaba sendo, de certa forma, a nossa volta para as dimensões mais elevadas, né? Lembrando que os movimentos que a gente vai passando e não vai aprendendo, a gente vai repetindo, né? Infelizmente, se eu não aprendi numa outra vida e eu volto, às vezes, até com as mesmas pessoas que estavam na outra vida para aprender de novo. Se eu vivo aqui, esses movimentos circulares de começo, meio e fim, eles vão acontecendo tanto no micro como no macro, né? Porque eles acontecem na nossa rotina, no dia a dia, onde eu começo a ver sempre um ciclo repetitivo, onde eu sempre encontro o mesmo perfil de pessoa que vai me ativar a mesma energia, que vai me ativar o mesmo sentimento de ou de baixa autoestima, ou de escassez, e aí eu fico ali aprisionada, né? Enquanto eu não me abro para uma nova forma de pensamento, uma nova forma de sentimento, eu fico repetindo e esse ciclo vai girando sem fim, né? Uma repetição sem fim, tá? E é isso, entender a linha do tempo, ela é muito importante para nos dar essa possibilidade da gente mexer, né? Principalmente uma vez que ela travou, que a gente chama assim, uma vez que a nossa vida travou em algum momento, em alguma situação, a gente possa, transitando por essas dimensões de tempos diferentes, tanto linear como espiral, eu possa fazer os ajustes necessários para que a gente possa ir ajustando, né? E é tão engraçado que isso não é só a multidimensionalidade que dá essa oportunidade. Muitas técnicas de terapia atuam com essa volta para o passado. Se você for pensar, a hipnoterapia faz isso, a regressão faz isso, o Theta Healing faz isso, a forma de pensamento, a estrutura do programa, ele funciona, né? Você voltando para o lugar onde o programa foi configurado, onde aquela estrutura foi configurada. Agora, a multidimensionalidade, ela traz um diferencial para essa volta, porque a gente não só volta na parte técnica e na 3D, né? A gente faz. Então, vamos lá. A mente humana, para você reconfigurar ela, você tem que voltar onde o programa foi configurado. E muitas técnicas de terapia já entenderam isso, por isso elas usam estruturas similares com o que a gente usa aqui, que a gente chama, né, de voltar para esses momentos do passado. Agora, a multidimensionalidade, ela dá a oportunidade de você fazer isso ah, com um adicional, que é em conexão com consciências mais elevadas que vão ajudar você a sair daquele lugar, que vão ampliar a sua visão, né? Então, eu falo que ela é uma sessão de terapia mais espiritualizada, porque é quando a gente fala conectar com as dimensões mais elevadas, é para acessar a linha do tempo, mas não é o objetivo principal. O objetivo principal é a conexão com as consciências mais elevadas que já aprenderam o que a gente não aprendeu, que já passaram pelas fases que nós estamos passando, que já, né, venceram essa etapa do jogo que nós estamos vivendo. E isso nos dá a oportunidade de realmente transcender, elevar, expandir, curar, libertar, justamente porque essa conexão, né, ela é feita realmente com as dimensões mais elevadas, né, com essa conexão com tudo que tem de mais elevado nesse plano, tá bom? Seres de luz, é isso. Então, para quem está chegando, quem não conhece ainda o método do Reconfigure-se, que é um método multidimensional, tanto para cura como para expansão de consciência, eu vou deixar aqui o formulário para vocês preencherem, quem tiver interesse de ampliar a conexão com o nosso projeto e, de certa forma, receber uma consultoria gratuita que a minha equipe oferece aqui para conhecer um pouco mais sobre o que a gente, com tudo que a gente trabalha, né? Com toda aqui eu trabalho com a cura multidimensional diretamente, tanto no pessoal, né, com sessões, mentorias, como também a gente tem produtos da cura com o método Reconfigure-se. Eu faço formação, eu formo terapeutas multidimensionais. Se você é uma profissional que quer ajudar outras almas nesse processo da elevação, nós temos ferramentas aqui para isso também. A gente tem um programa de membros para quem tem interesse de ampliar a conexão e aprender a navegar mais sobre essas multidimensionalidades, aprender a transitar pela linha do tempo, aprender a conectar mais com essas dimensões mais elevadas, abrir o centro do sentir, ou seja, desenvolver a mediunidade que a gente chama,
né, e desenvolvendo essa mediunidade, obviamente, em conexão com as dimensões mais elevadas, e como se proteger, inclusive, das dimensões mais baixas também, quando você fizer essa abertura. Então, é um trabalho muito lindo que nós estamos fazendo de contribuição mesmo, né, para que as almas que estão nessa busca encontrem aquilo que estão buscando. Eu vou deixar aqui no chat, eu vou abrir agora o chat para perguntas, quem estiver aqui comigo ao vivo. Você que está assistindo essa gravação, e gostou desse conteúdo, não deixa de compartilhar, né? Você que está aqui no YouTube assistindo a gravação, e esse conteúdo fez sentido para você, fez diferença na sua vida, né? Não deixa de compartilhar para que outras pessoas também possam ter, né, possa ter acesso aí a essas informações que podem realmente, né, transformar a realidade, uma vez que a gente expande a consciência, eleva, né, a nossa consciência, abre-se a possibilidade de novas escolhas, novas decisões e novos caminhos que se abrem também. Seres de luz, é isso. Vamos nessa então, né? Aproveitar para descansar um pouquinho. Como sempre, muito bom estar aqui com vocês. Gratidão pela presença, honra a vida de vocês, de cada ser de luz que está caminhando comigo nessa jornada. Aqueles que tiveram ideias, que falaram para mandar, manda para o meu suporte. Quem sentiu de participar amanhã, conversa com o suporte que a gente vai ver a entrada de vocês para amanhã também, tá bom? E é isso. Um beijo no coração de vocês. Uma noite abençoada, muita luz, muito amor, muita paz, muita alegria, porque vocês já sabem, né? O resto é só consequência. Beijo e até a próxima.